Fala pessoal, boa noite aí. Tô esperando aí a Fernanda entrar. Hoje a gente vai bater um papo aí com a Fernanda. Ela já tá entrando aqui. Deixa eu adicioná-la aqui na conversa. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Tudo bem, e você? Boa Tudo noite, jóia. pessoal. Boa noite, pessoal. Tá conseguindo me ouvir aí? Você tá me ouvindo bem? Certinho. Beleza. Então, pessoal, um prazer muito grande hoje aqui. O pessoal tá entrando aí ainda, né? Ter vocês aí com a gente nessa noite. Hoje é a primeira live que eu estou fazendo aí de Bom Jesus de Itabapoana, na propriedade aqui da minha avó. E a gente tem o prazer de receber a Fernanda. A Fernanda é uma grande amiga que nos conhecemos em 2014, depois que eu acabei o mestrado, fui lá para os Estados Unidos fazer um estágio lá na Universidade do Wisconsin. E ela era minha parceira lá, dividimos sala, né, Fernanda? Isso aí, por um tempinho, né? Você me pegou lá no último ano também, né, Gustavo? Foi. E a gente 2014. passava lá fim de semana, a Fernanda escrevendo a tese de doutorado, e eu tentando acabar de escrever a minha dissertação de mestrado e o artigo, e foi uma correria bacana, e aí a gente construiu essa amizade. E hoje a gente vai estar abordando aí o tema que a Fernanda trabalhou no doutorado, né? Eu considero aí que o trabalho dela juntamente com a equipe do professor Combs foi um divisor de águas, né? E como enxergar a fibra. Então, aí, só para fazer uma contextualização, para quem aí ainda não tem um conhecimento profundo sobre o tema, a gente trabalha muito, né? É muito interessante a gente saber o teor de FDN das forragens, é uma medida muito importante qualitativa para descrever as forragens, mas só isso é muito pouco, raso. Então, nós como nutricionistas, a gente tem que procurar ir adiante. Então, a próxima medida que a gente avalia é a digestibilidade da fibra. E tem várias maneiras de avaliar se a digestibilidade da fibra, né? Hoje o software mais usado aí, que é o NRC 2001, ele usa a digestão da fibra em 30 horas, né, de incubação. Por que é importante avaliar a digestibilidade da fibra, pessoal? Porque o modelo matemático, né, o NRC ou o MTS, ele precisa saber o quanto de energia vem dessa forragem, tá? Para estimar a síntese de proteína microbiana, beleza? Que vai ser a principal fonte de energia de proteína da vaca. E também a fibra vai gerar acetato, que é uma fonte de energia metabolizável muito importante. Então, ele precisa saber o quanto vai digerir desse FDN para isso. Até então, se trabalhou com FDN 30 horas, e a Fernanda, o trabalho da Fernanda, ele veio agregar muito, porque o TT-FDND, aí eu vou deixar para ela explicar nas palavras delas, que vai ficar um pouco mais claro, ele consolida vários tempos de digestão e melhorou muito essa precisão. Né? Tem até alguns dados que ela vai mostrar hoje aqui, comparando quando se formulou uma dieta pensando só no FDN 30 horas, que é o que a gente usa mais recorrentemente no NRC, e quando usou o TT-FDND. Então é muito interessante. E lembrar, assim, que dentro do rumen, pessoal, a gente tem duas frações do FDN. Tem aquela que é totalmente indigestível, só para deixar isso claro aqui no início, que é quando você incuba lá o FDN por 240 horas. Hoje o tempo mudou, né? O pessoal usa 288, que são 12 dias. O que sobreviver ali por 12 dias e não degradar, a gente chama de FDN indigestível, tá? O FDN total menos o indigestível, você tem o potencialmente digestível. E é esse que a gente está interessado, né? Porque parte desse potencialmente digestível vai ser digerido ou não, vai passar pelo rumen, tá bom? Então, isso aí tem várias coisas que afetam, que é o peso do animal, o consumo desse animal, vários fatores. E o TT-FDN, nesse aspecto aí de estimar a digestibilidade do que é potencialmente digestível, ele agrega muito, tá bom? Fernanda, é contigo. Primeiro, assim, a definir um pouquinho da sigla e aí toca do jeito que você achar mais didático. Você que já falou tanto desse tema, muito melhor do que eu para estar trocando essa ideia aí. Primeiro, boa noite, pessoal. Muito obrigada, Gustavo, pelo convite. Tá me ouvindo bem aí?
Tá Sim, sim? sim. Ô, Gustavo, ajusta sua câmera que tá cortando aí sua testa. Tá bom. Agora sim, Beleza. agora sim. Bom, muito obrigada pelo convite, parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que isso é muito importante, né? Quanto eu falo, quanto mais a gente estuda e divide conhecimento, mais a gente aprende, porque é nesses bate-papo que surge bastante ideia para próximos experimentos, que a gente consegue realmente aplicar o que a gente faz na pesquisa no campo, né? Bom, e para quem não me conhece, eu já tenho um tempinho que eu não tenho trabalhado aí com digestibilidade de fibra, né? Na verdade, sempre incomoda o Marcelo 3R um pouquinho, sempre troco ideia com alguns nutricionistas do que está acontecendo, porque realmente é um tema que eu gosto muito. Eu falo que é um pedacinho do meu baby que está aí, se eu deixei um legado na vida, já está aí, já está ótimo. E assim, esse é um trabalho. Então, assim, nos últimos 5, quase 6 anos, né, eu venho trabalhado mais, estou na ADC hoje com aminoácidos, mas à medida que eu posso, eu estou sempre conversando e trocando ideia com o pessoal para entender, até levar ideias também, que eu tenho um contato ainda muito grande com o Combis, de não parar essa metodologia, né? Que eu acho que é uma ferramenta tão interessante, a gente vai discutir aqui um pouquinho porque eu não gostaria que Uhum. parasse. Eu acho que tem muita coisa ainda para agregar nessa ferramenta aí para ela ser ainda mais aplicada no campo. Então, esse trabalho do TTNDFD, né, que em inglês é Total Tract NDF Digestibility, e em português seria a digestibilidade do FDN no trato total, né? Tudo que pode, o potencial que essa fibra tem de digerir no trato total da vaca. Começou os primeiros trabalhos da linha do TTNDFD, iniciou em 2018 com o John Gazer, que é hoje um dos diretores de pesquisa e inovação do Rock River, né, que está ligado também ao 3R. E um dos primeiros, assim, das inquietudes que o Combis tinha é que quando a gente compara forragens, principalmente silagem de milho, um capim, uma alfafa, sempre o pessoal olhava 30 horas para falar, ó, é boa, é ruim, ainda comparava forragem a mesma, por exemplo, silagem de milho com alfafa. É, nos Estados Unidos, o pessoal que compra muita forragem de uma fazenda para outra usa um indicador que chama valor relativo do alimento, e geralmente das unidades ali, um dos parâmetros que eles olhavam e olham ainda, né, essa digestibilidade 30 horas, para saber se era uma fibra boa ou não, se era uma forragem boa ou não. E muitas vezes o nutricionista comprava, tinha um número legal ali bom na 30 horas, mas não via a resposta que realmente buscava nas vacas, né? E o Kombi Uhum. sempre trabalhou muito nessa área de fibra, e um dos questionamentos que ele tinha é esse: como que um momento só, você tira uma foto naquele momento, seja 24, 30 ou 48 horas, pode explicar tudo que acontece nessa fibra dentro da vaca, né? Porque sem considerar o consumo de matéria seca, sem considerar a taxa de degradação e sem considerar principalmente taxa de passagem, né? Que é uma das grandes dificuldades nos métodos in vitro. Até o método lá do Gary Van Soest, né, que foi usado e adaptado por muitos anos, e ainda é o método tradicional, veio deles, né? Eles não consideram uma taxa de passagem. Então, somente momentos de degradação, mas sem considerar uma taxa de passagem. Isso vai mudar muito. Se a Uhum. gente Bom, eu acho que uma forma talvez mais didática de começar isso, né, até para falar como entender essa diferença aí de digestibilidade, eu vou tentar ir mostrando uns slides aqui, ver se dá certo para a gente fazer essa discussão. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Bom, tá dando para ver aí? Virou. Então Tá, ficou aqui, legal. então aqui seria uma pergunta aí que começou, né? Como usar o TTNDFD? O Combis tinha na ideia. Eles iniciaram mudando a solução de tampão da fermentação, que antigamente coletava de uma vaca, deixava fermentar,
e por um tempo, depois colocava nas banheiras para fermentação in vitro. Já foi adaptado, o buffer mudou um pouquinho, colocando um pouco mais de celulose, vitaminas, e também um ponto importante, a gente coletava de 3 vacas, fazia a mistura e media uma pressão de fermentação, e depois fazia as incubações. Aí já foi aí que começou a chamar, bom, tô falando ainda, depois eu mostro, vou mostrar minha cara primeiro. Que é aí que a gente foi, que é chamado hoje do método padronizado do Combs e Geyser, né? Porque padronizado por quê? Porque padronizou um tampão com uma pressão, como é feito. Então, por exemplo, hoje qualquer um pode ir lá pegar a metodologia, qualquer um, assim, seguindo de acordo com as patentes, pegar a metodologia e aplicar no laboratório, porque você vai medir uma pressão, você vai ter o momento certinho para fazer a incubação. Então, a intenção do Combs era que todos os laboratórios comerciais trabalhassem com o in vitro, que a gente pudesse comparar. Eu mandei uma amostra para esse laboratório, eu mandei para outro, eu vou ter chances de ter resultados muito parecidos, tá? Só para clarear uma questão aqui, sabe, Fernando, que eu acho muito legal pontuar, pelo método in vitro, a gente pode fazer de todos os ingredientes em separado e da dieta TME. Só que pelo NIRS, é só para algumas forragens específicas que a gente tem calibrado isso. Confirma? Confirma, porque é muito difícil você calibrar uma curva de NIRS para qualquer nutriente, né, assim, numa dieta, porque você vai ter ingredientes diferentes, né? Se você Sim. pega um padrão, talvez, né, a gente pegar um padrão de dieta que é sempre igual, pode até conseguir calibrar, formar uma curva, mas não é padrão. Tanto que até nas metodologias, todos os pesquisadores indicam a gente fazer análise dos alimentos, né, separados, para depois formar a dieta. Mas depois eu vou mostrar Sim. também alguns dados, porque aí no in vitro, quando você tem a dieta, você está fazendo uma pesquisa e comparando in vitro, não no NIRS, você tem sim possibilidade de rodar o TMR, né? Tá? Tá bom. Já comecei a falar e me perdi aqui, mas vamos lá. Vai me guiando aí, Gustavo, que você sabe que eu falo até. Tá bom. Bom, então vamos lá. Então, como que começou uma das perguntas, né? Como usar o TT-NDFD? Eu fiz lá, padronizei, fiz a fermentação, agora tenho lá os números do TT-NDFD, né? E, bom, veio o questionamento, né? Eu vou numa fazenda, eu coleto, eu olho. Isso aqui é um caso que aconteceu real lá em Wisconsin, foi quando o Geyser começou a trabalhar no TT-NDFD. Então, aqui a gente tinha uma silagem de 2019 com 43% de FDN, e ele mudou a silagem para 2010, e essa silagem tinha 37% de FDN. Olha essa curva do leite aí, tá em pounds, mas você viu no momento que trocou a silagem, vocês podem ver que teve uma caída aí da produção de leite. Quando a gente olhou a análise, ó, FDN, né, muito bom, de 2010 comparado com 2009, né? Se a gente olhasse só o FDN como a gente fazia antigamente, a gente ia falar, bom, a silagem de 2010 é muito melhor, né? Eu posso usar ela muito mais, né? E aí o Geyser pegou e analisou essa amostra, as 2 amostras de silagem de milho para o FDN 30 horas. 62 praticamente, 61, 62. Praticamente igual a digestibilidade a 30 horas. Mas o que significa, né? Por que tem essa queda tão grande? Aí ele levou para o laboratório lá do Combs e fez o TT-NDFD. Aí vocês veem a diferença, né? A de 2019 tinha 48% de potencial da fibra para ser digerida, comparado com 32% da de 2010. Então, o fornecimento de energia, né, vamos falar assim, né, Gustavo, que está vindo da silagem de milho de 2010, era muito pobre comparado com a 2009. E se eu fizesse 24 horas, ou 30 horas, ou 48 horas, provavelmente eu não conseguiria identificar também essa diferença, porque eu estava olhando só um momento. E além disso aí, né, Fernanda, não se sabe, né, o quanto que isso impactou em consumo, né, se essa fibra, por ela ser mais indigestível, se fosse no mesmo consumo, né, se ela mantivesse o consumo
a gente sabe que já estaria gerando menos energia, né? Ou Uhum. seja, menos proteína microbiana e menos acetato, vamos dizer assim, energia metabolizada sendo absorvida no rumen. Então, agindo nesses dois, né, nesses dois vetores, né? Mas bem provável que isso limitou o consumo também. Então, agravou ainda mais o resultado. Então, legal você trazer esse case aí, porque eu acho que esse é o case que todo mundo fica interessado, porque, cara, se a minha forragem é mais digestível, dá às vezes para aumentar a proporção de forragem. Eu vejo alguns consultores falando que usam o TTFDN, aportuguesando ele, né? Em vez de falar O NDF, fala TT FDN, faz o TTFDN como uma metodologia de aumentar a proporção de forragem na dieta, né? Apesar de não ter como pôr ele ainda no NRC 2001 e talvez no CNCPS, no MTS, talvez você tenha algum macete aí, eu não sei porque eu não trabalho, mas Uhum. eu vi muitos consultores falando que usam essa ferramenta como É. para aumentar a proporção de forragem, para dar aquele aval para ele aumentar a proporção de forragem, e isso ajuda muito para baratear a dieta, né? Porque você trabalhando com mais forragem, a fermentação da forragem, ela é mais limpa, vamos dizer assim, porque não gera ácido lático, que a vaca consegue trabalhar melhor com esse tipo de fermentação, e mais barata, né? Porque se você tiver a condição de aumentar a forragem, que aí também depende de quanto de silagem ou de outra forragem você tem de estoque. E Mas buscar outras seria. alternativas, né? Que assim, depois eu vou mostrar um outro case aqui, mostrando mesmo uma dieta, o que que foi feito. Mas eu acho assim que os parâmetros que a gente tem que pensar. O TTNDFD é feito de 3 pontos de fermentação, então a gente está falando, na verdade, 4, né? 24, 30, 48 horas e o FDN digestível, porque a gente quer medir toda a taxa de digestão, né? Que essa fibra, essa forragem tem um potencial. Então, aí que a gente chama do KD, né? Que é a taxa de degradação por hora, e a gente consegue calcular também por forragem, por tipo, e a taxa de passagem. A gente fez uma revisão de literatura, também trabalhou muito junto com o pessoal do Norfor, do INRA, que tem um trabalho muito pesado lá, o Pekka Ruta, na parte de digestibilidade e tudo. E a gente assim, chegou no número que a taxa de passagem para silagem de milho é em torno de 2,6. Se a gente trabalhar com esse número fixo, predizia muito bem a digestibilidade, considerando uma vaca aí entre 24 e 26 quilos de matéria seca, comendo 24, 23 quilos de matéria seca, produzindo 40, 42 litros de leite. Então foi por aí que a gente começou, pensando até na predição da dieta, né? Pensando como predizer a dieta também. E outro ponto, que é uma ferramenta do dia a dia, é mesmo comparar. Eu troquei de silo, como nesse caso. Eu tinha 35 de TTNDFD, eu passei para 40. Opa, eu posso trabalhar mais com essa forragem aqui. É um material mais rico, então provavelmente eu posso usar menos concentrado aqui. Então, é as jogadas Sim. que a gente faz aqui, né? Então, eu vou até mostrar, Gustavo, eu não sei se você quer discutir um pouquinho mais da questão da teoria, antes da gente entrar em mais casos práticos. Não fica a seu critério, Fernanda. Uma dúvida assim, que eu teria, não sei se ela é pertinente, por exemplo, o tamanho de partícula dessa forragem. Porque quando a gente faz a análise do TTFDN aí no laboratório, eu acho que é padronizado, não sei se é moída a 1 ou 2 milímetros, né? E aí Uhum. entra um fator que eu acho que deve influenciar, mas eu sei que não existe o melhor método, né? Eu acho que isso aí que eu também quero passar para o pessoal, não vai ter um método mais completo, mas a gente tem que usar o que a gente consegue. Mas com certeza eu acredito que o tamanho de partícula da forragem deve influenciar um pouquinho na assertividade em usar o TTFDN. Você concorda? É, Faz eu acho, sentido? assim, na opinião, até nas discussões, né, que eu tive um Wisconsin ano passado em julho, que a gente sentou e discutiu bastante até com o Combis, né, eu até cutuquei o Palilo, não posso falar Palilo aqui, né, o doutor Ferrareto, é, que eu acho que a gente tem que desenvolver uma nova metodologia e tentar agregar fibra efetiva junto com o TTN-DFD, né? A gente pensar, porque Com hoje não certeza. considera. Hoje você moe lá 1 milímetro e faz a análise, você não considera o tamanho da fibra.
até nas revisões de literatura, não sei se você teve tempo aí de ler a tese, mas uma área Uhum, assim que eu fiquei bem fascinada na época era a questão de taxa de passagem, dependendo da concentração de FDN digestível, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, uhum, a alfafa ela é praticamente 50% digestível, 50% indigestível, né? A gente olha a análise de alfafa, você vai ter 47, 42% de 42 a 47% de TT, né? Então falo, nossa, é um uhum. material muito bom, até melhor que o silagem de milho. Porém, a fração que tem para ser digerida é muito menor do que comparado com milho, né? A Uhum. silagem de milho eu vou ter 80% de potencial para ser digerido, enquanto a silagem de uma alfafa eu vou ter 50%. Porém, quando você Sim. combina os dois, funciona muito bem. Por quê? Porque você tem uma degradação mais lenta da silagem de milho e uma degradação da silagem de alfafa em torno de 6%. Então, você está comparando 2,5% do milho, né, a taxa de degradação, contra 6%. E aí, um dos trabalhos falava assim que quando você tem uma forragem que tem a maior concentração de FDN digestível, ele, dependendo do tamanho da partícula, né, ele pesa mais, ele vai descer no fundo do rumen e ele vai passar mais rápido essa fração indigestível. Então, o que fica mais tempo Uhum. mesmo no rumen, com potencial, que tem ali o tempo para ser digerida, é realmente essa fração mais, vamos falar, que tem menos indigestível, né? Que tem mais potencial de ser digerida. E o que que é legal também, Gustavo, E aí essa é uma característica típica atrelando da alfafa, né? Essa é uma isso. característica típica da alfafa, né, Fernando? Que ela tem essa capacidade do que é digestível ficar no rumo e digerir, e o que é Uhum, indigestível sumir rápido por passagem. E é. por isso ela não limita o consumo, por exemplo, talvez aí um bagaço de cana, uma cana de açúcar que tem uma fibra muito ruim e que fica muito tempo no rumo, né? A gente tem experimento aí que mostra o bagaço fininho tendo efetividade física maior do que uma silagem de milho picada no tamanho convencional, sabe? Por causa dessa indigestibilidade dele e essa retenção no rumo, né? Mas aí o que que eu acho também que está muito ligado como essas fibras estão distribuídas, né? Porque se a gente pega mais ou Sim. menos a alfafa, ela é meio, assim, ela tem algumas fibras entrelaçadas, mas tem um vão, né? Então é muito mais fácil também da bactéria entrar, porque a cana ela já é bem mais dura, as fibras bem, pelo menos que eu Aham. me lembre, né? Em volta dela é muito mais difícil das bactérias entrar e tudo. Por isso que eu acho, se a gente criasse, né? Eu vou dando as ideias aqui de experimento, né? Cadê o professor Tiago? O pessoal tem alguém aí dos nerds das forragens? É, que até eu participei, né, do processo de seleção lá em Wisconsin junto com o Palilo, e uma das propostas foi essa, da gente de TTNFD ligado a se a gente conseguir escanear a, a fibra da forragem e tentar correlacionar isso com efetividade, né? Aí você teria Ah, aqui por sim. NIRS, você escaneava a forragem por NIRS, tentava, sei lá, alguma equação junto com o tamanho de partícula e a efetividade. Eu acho que ficaria um negócio show. Com certeza, né? Por peneira da Penn State, né? Por É. fração que fica, às vezes, em cada peneira, né? Ter o Uhum. TTFDND. Eles tentam falar um pouquinho de fragilidade, né? Da Isso. fibra, que eu acho que está um pouco interligado com essa digestibilidade, né? Eles não têm Uhum. um método ainda bem definido, né? Falam que é importante, mas com certeza seria legal. Mas continua aí com a sua apresentação, o que você acha que é legal falar? Não Ah, sei, talvez aquele trabalho dos capins tropicais, ou da maneira que isso. você quiser achar melhor. Voltando aqui, ó, nessa. Esse aqui também, quando o Gustavo comentou aí que 30 horas não é um bom indicador de digestibilidade total do que está no rumen, olhando esse gráfico aqui, são mais de 10 mil amostras aqui, né? Então a gente olha aqui do lado, no eixo Y aqui tem a digestibilidade total do FDN, vamos ver aqui, o TTN-DFD aqui, comparado com a fermentação e um tempo, né, que 30 horas. Aí, se vocês olham que o R Uhum. quadrado deu 0,008, praticamente não tem nenhuma correlação. O que que significa? Que 30 horas não explica a digestibilidade do milho, da silagem de milho, dentro da vaca, tá? É só uma Uhum. foto daquele momento, beleza?
Deixa eu ver aqui mais outro ponto importante aqui. Bom, gente, olhando aqui dos Estados Unidos, né? Quando a gente compara, e até vindo comparar com as nossas daqui a pouco. A silagem de alfafa, a gente considera, vamos falar assim, o que, que seriam os valores típicos aqui que o Combo está mostrando, né? A média 42 para silagem de alfafa, menor que 40 já é considerado ruim, maior que 48, excelente. A silagem de milho aí está entre 42, também a média. E a silagem de capim, 44. Mas eu acho que tem um mais atualizado aqui, ó. Esse aqui, que eu gosto de olhar, ó. Que aqui mostra o range, né? Olha quanto. E outro ponto, né? A fibra é um nutriente que mais varia numa dieta, dentro de uma forragem mesmo, né? A gente pega a silagem de milho aqui, desse aqui foi todas as silagens, todas as amostras analisadas em 2015 lá no Rock River. Dos Estados Unidos, esses dados, ó, de 30 a 50, silagem de milho, a variação do TT, silagem de capim 31 a 71, alfafa 30 a 54 e de feno de 24 a 65. Olha a variação que tem nos capins, né? 24 a 65, 31 a 71. Então, isso pega muito com maturidade, o que a gente comentou hoje, né, Gustavo? Tamanho de corte e por aí vai. Agora vamos lá no do Brasil. Maturidade, né, Fernando? Também Isso. influencia muito, né? Essa lignificação da fibra, que a gente é um efeito clássico, né? Com ao longo do tempo, essa fibra a parede celular vai se espessando e lignificando, e por isso que afeta isso aí. Mas pode dar sequência aí. Não, vamos comentando. Aqui, ó, do Brasil, eu consegui até agradecer os meninos lá do 3R, mandaram para mim, ó, desde 2015 até 2020, análise de silagem de milho. Então, tem a concentração aqui nesse primeiro aqui de FDN e o TT-NDFD de cada ano, 2015 até 2020. Aqui tá os números de amostras, então é até legal de ver que o aumento em número de amostras analisadas, né, por tempo aí. A gente pega 2015, a mínima, sei lá, de TT, digestibilidade da fibra 33, máxima 60, uma média de 43,9. Quando a gente vai aqui, ó, 2019, 2020, a gente já tá com uma média de TT-NDFD em torno de 40 para cá, que eu acho um número bom para as nossas silagens aqui brasileiras, comparado aos Estados Unidos, a gente tem 42, 43 em média. Eu acho que a gente está melhorando muito na questão de buscar híbridos melhores, nas questões de também de manejo e tudo, né, no corte, tudo isso que pode influenciar. E aqui, gente, é o que a gente olha. Por exemplo, eu tenho uma silagem de milho com 40, eu considero uma silagem de milho boa, muito boa, com TT-NDFD. Eu vou abaixo de 40, a gente já começa a falar que não é tão boa, tá? E acima de 40 já seria uma forragem excelente, que provavelmente você pode trabalhar aí com 60% da forragem de inclusão, tá? Tá bom, show. Algum comentário aqui, Gustavo? Ronaldo mandando um Não, abraço. Um abraço, Ronaldo. é o Ronaldinho. Tem uma outra pergunta aqui. Vamos ver aqui se. Ah, tá. O Thiago aqui perguntou, Fernando, qual que é a correlação do TT-FDND com o FDNU 288 horas? A gente pode até Vocês olhar. fizeram essa. A nossa, na verdade, assim, o 288 horas, a gente usa na equação do TT-NDFD para calcular o FDN digestível, né? Porque o TT-NDFD, você tem que ter a fração, o FDN PD, que a gente chama, né? Que tem o potencial de ser digerido. Como eu calculo ele? FDN menos FDNI. Né? Se a gente for nessa, vamos aqui, não, vamos voltar nessa uma equação aqui. Eu tenho até uma figura aqui, Fernando, só que eu não sei se eu consigo dar esse golpe no celular igual você fez, não, que mostra bem se eu vou tentar aqui. Ah, mas pode ir, essa aí tá bem didática também, pode falar então, aqui seria como vamos falar que o TT-NDFD é calculado, ó. Primeiro, eu tenho a digestibilidade ruminal,
que eu uso a Tá certo, fração. Fernando, só te interromper um pouquinho. Se você colocar no modo apresentação, acho que vai ficar mais fácil do pessoal ver. Eu não sei se é só para mim aqui que... E aí? melhorou sim um pouco. Beleza, pode continuar, por gentileza. Tá, então aqui tá as equações de como nós calculamos o TTM-DFD, né? Primeiro a gente tem que achar a digestão no rumen. Então aí a gente tem a fração, a fração da fibra que é digerida, que é o potencial, e aí a gente calcula como esse PDNDF aqui, FDN menos FDN digestível. Esse FDN digestível aqui é a fermentação 288 horas, in situ 288 horas, in vitro 240 horas, tá? E aí depois para calcular o KD, aí assim, não vou entrar muito nas equações, mas aqui que a gente calcula as taxas de degradação por tempo, então 24, 30 e 48 horas, porque a gente quer desenvolver a curva de degradação, certo? Uhum. E o KP da fração digestível, a gente usou essa equação do LOND, onde a gente tem o FDN digestível vezes esse ponto 8 aqui, tá? Então, essas seriam as equações e a gente considera 10% da fração do FDN tendo potencial de ser digerida no intestino grosso. Tá bom? Show. Beleza, aí eu não sei se você tem os dados aí, aqueles que vocês correlacionaram o TTFDN com os experimentos que coletaram mesmo, né? Avaliaram. Aí eu acho que esse dado aí, que é muito interessante. Esse aqui a gente pegou. O que eu fiz aqui? Peguei todas as amostras que tinha de experimentos lá na universidade, lá no Dairy Science. Então, aqui tem experimento do Armentano, do Ferrareto, do Shen, os meus. Foram aí foram 7 experimentos. E esses experimentos mediram a digestibilidade total em vivo, coletando fezes, esvaziando o rumen, coletando o maso. Então, a gente tinha todos os dados da digestibilidade aqui do FDN total em vivo, certo? O que eu fiz? Eu peguei as amostras das dietas do TMR e rodei o TTM-DFD para correlacionar. E olha como a gente predizeu bem perto, né? 41 in vitro, 41,8 quanto 42,9. Aqui as médias, né? Mínimos e máximos, mas bateu muito bem. E quando a gente olha as correlações aqui, 30 horas, né? 30 horas, muito pobre o R ao quadrado. Não sei se o pessoal tá vendo. Tá um pouquinho clarinho, mas vai comentando que dá para a gente entender. 48 horas já melhora um pouquinho o R quadrado, porque em silagem de milho, quanto mais tempo você deixar, né, melhora um pouco a digestibilidade. Quando a gente faz a correlação do FDNI indigestível com o que foi observado em vivo, já melhora também. Então, assim, se eu tenho só esse, provavelmente ele explica mais o FDN indigestível do que o 30 horas, isso com certeza, e 48 horas. Tá? Porém, quando a gente olha o TTN-DFD, o predito comparado com o observado, a gente achou 68. Né? Então, a gente saiu aqui, o FDN indigestível, eu tinha aí 0,4, né, de R quadrado, e no TTN-DFD, comparando aqui, ó, o predito TTN-DFD com o observado em vivo, tá? Isso aqui, gente, com 21 dietas, né? Imagina se a gente tivesse aqui umas 100 dietas, melhoraria muito mais essa equação, né? Nessa reta aqui. Então, fica aí pro pessoal que tá lá em Wisconsin, pegar mais as amostras e analisar mais. Mas seria interessante a gente fazer aqui no Brasil também, né, Fernando? Sem dúvida. A gente tem tanto, eu sei que é um outro fator aí que pode, não sei se é complicador, né? Os subprodutos fibrosos, né? Nas dietas, que hoje está aumentando cada vez mais, né, subproduto da indústria do milho, mas era legal a gente ter esse número aí sim, com certeza. Mas como direcionador hoje de forragem,
eu acho que talvez é o principal, né, que é o uso dele hoje, né, é muito, muito interessante, sim. E eu acho que um ponto legal que você tem aí também para comentar, eu não sei, é a parte das gramíneas, né, que foi um trabalho que o professor Ronaldo Braga Reis e a aluna dele fez lá, das Isso. gramíneas tropicais, que por hora sempre o pessoal fala que tem uma gestão muito ruim e esse trabalho aí com pastejo simulado mostrou o que são o TTF-DND aí das nossas gramíneas tropicais. Até para fechar primeiro do milho, essa aqui foi uma dieta que eu até agradeço o Valdir, né, uns dados que ele me mandou. Eles trocaram aqui, Uhum. ó, uma silagem de milho, eles estavam usando, deixa eu ver se eu acho aqui, estavam usando essa silagem de milho aqui de baixo, a 63, que estava com TTN-DFD de 41,29, 35 de amido, 4 de lignina, 37,8 de FDN, né? Matéria seca 36. Aí mudaram agora para essa silagem de milho aqui, de cima, que está com 35,5 de TTN-DFD. Adivinha aí, galera, o que aconteceu? Pensando lá nos primeiros trabalhos do Mike Allen, que mostrava a cada melhora de em 2 a 3 pontos, né, percentuais de FDN digestível, a gente aumenta mais ou menos meio litro de leite, né? O que será que Uhum. aconteceu aqui, né? Isso o Valdir me falou, a gente calculando aqui por esse número do Mike Allen, né? Se eu considerar que deu uma diferença aí de quase 6 unidades de diferença, jogando na MTS, me dava aí que essa silagem de 35 de TTN-DFD ia dar 56,6 quilos de leite na dieta que ele estava usando e a outra 58,44, tá? Então, uma diferença aí Uhum. de 0,81 quilos de leite. O que ele fez? Bom, estou com uma silagem pior, eu não posso usar a mesma quantidade dela. Nessa simulação que eu fiz aqui da produção de leite, usando o mesmo consumo da silagem. Ele fez isso, só mudou, caiu o consumo, caiu mais ou menos 1 litro de leite. Aí ele ajustou a dieta, tirou um pouco de silagem, aumentou casquinha, aumentou um pouco de amido e aumentou o Tifton lá, que tem um Tifton muito bom. E aí a gente já entra até nos nossos dados aqui, dos capins que a gente tem aqui no Brasil, né? Esse também foi um dado que eu peguei com os meninos lá do 3R hoje. Então aí a gente tem quase 100 amostras de Tifton analisado. Olha a média de digestibilidade do TTN-DFD, em torno de 54, 50, que são números muito bons quando a gente pensa que o milho a gente vai ter entre 35 e 40, né? Então, é uma combinação muito boa quando você tem o manejo e sabe trabalhar aí usando Tifton de boa qualidade. O Azevém também é uma excelente alternativa, né, para trabalhar junto. Aí a gente tem a média aí de 41,8 de TTN-DFD para Azevém aqui no Brasil. E esses dados do Azevém são de NIRS, São do NIRS. Fernanda? Só para... São Todos do esses NIRS, aqui tá. são do NIRS, tá? E esse aqui foi o trabalho que o professor Ronaldo Reis fez junto com a Juliana Lopes, lá com o Combis também. Não sei se vai dar para o pessoal ver aqui. Então, a gente tem capim elefante, esse elefante grass, tem sínodo, tem braquiárias brisantas aqui em cima, tá? E aí a gente olha aí os níveis de proteína. Se eu virar, fica ruim? Fica, né? Bom, vamos aqui. Não, mas dá para ver assim, né? Só para destacar que eram capins aí super manejados intensivamente, que a gente vê que teor de proteína em torno de 18, né, Fernando? Isso. O teor de FDN em torno de 60, que é o que a gente costuma ver. Esse de amarelo. E aí em amarelo, e o destaque para o TTF-DND, né, que é em torno de 47 até 52, se eu estou enxergando bem, não sei. Isso, exatamente. Então a gente teve, ó, olha
os Assim níveis, ficou né, bom. de TT-NDFD nas forragens aqui nos capins tropicais que a gente tem. Então, quando bem manejado, aqui simulando, né, o pastejo da vaca ali, né, a bocada da vaca que foi coletada, essas amostras, até o Gustavo pode falar mais dessa questão aí da altura, tudo do que eu, mas a gente, quando bem manejado, nós temos várias boas fontes de forragem aqui que também pode ser usada com silagem de milho, né? É lógico que tem toda a questão de manejo. Com certeza. E esse aí, pessoal, nesse caso desse trabalho aí, eles coletaram essas amostras do extrato pastejável e do ponto, né, de interceptação luminosa de 95%, que é correlato com a altura. No caso, o capim-elefante é 1 metro. De cada um tem a sua altura específica, só para deixar claro aí. Teve uma pergunta aqui, Fernanda, não estou conseguindo chegar o nome da pessoa, deixa eu ver aqui. Ipa Andrade, consultoria e pecuária, né? Considerando a maioria dos rios usados no Brasil, trabalhar com ponto de corte mais cedo, podemos aumentar o TTF-DND? Aí ele fez a pergunta, mas depois ele já respondeu em frente, né? Porém, iremos ter um amido mais baixo. Então, antes de passar a bola para a Fernanda, como eu vejo essa situação, né, de ponto de colheita que as pessoas sempre perguntam, eu acho que a gente sempre tem que maximizar toneladas de matéria seca digestível por hectare. Então, a gente tem que conseguir pôr nessa equação, que não é fácil fazer, né? Onde tem o máximo de produção de matéria seca por hectare digestível. E dessa matéria seca digestível vem parte da fibra e parte do amido. Tá? Então, a gente tem um desafio muito grande aí, que às vezes as pessoas acham que uma silagem de milho com 38% de matéria seca tem um amido lá na tampa, e vai perdendo a digestão da fibra, mas se ele também não conseguir processar esse grão direito aí, não vai adiantar nada esse amido a mais. Então, principalmente se ele colher com máquina sem cracker ou com cracker já sobrepassado as horas de uso e tudo mais, né, Fernanda? Não sei se você corrobora da mesma opinião. Não, é isso mesmo. Eu acho que tudo tem que levar em conta, né? A partir do momento, se você cortar mais cedo também, você vai estar afetando a digestibilidade, a quantidade de amido. E não sei se. Aí tem que fazer a conta, né? Se o quanto que você vai ganhar de fibra, digestibilidade de fibra, vai pagar por menos produção por hectare e menos amido, né? Então, e assim, eu falo muito. Muitas vezes o grão é mais fácil você colocar também que a digestibilidade de fibra, mas ao mesmo tempo você tem que ver o que é economicamente viável dentro de uma produção, né? Com certeza. Isso é uma discussão muito grande, sabe, Fernanda? Até para o KPS a gente estava discutindo com o Luiz na outra live, que às vezes tem uns números, igual você falou aí do TTFN da alfafa e da silagem de milho, né? Vamos supor, às vezes a silagem de milho colhida mais cedo tem um KPS altíssimo, 60. Só que ela tem muito menos amido. Às vezes uma silagem de milho com KPS de 40, mas com 32 de amido, fornece mais amido digestível do que a silagem colhida com 30, com 23% de amido, por exemplo, entendeu? Por causa que o montante final, gramas de amido digestível, e no caso aí da alfafa, né, comparado ao milho, gramas de fibra digestível, a do milho vai ser maior, né? Porque ele tem mais fibra disponível para ser digerida, né? Então, exato. 50% ou 40% de TT-FDN no milho, se ele tem 100 gramas de fibra, vamos supor assim, isso são 40 gramas. E na alfafa, ela só tem 50 e digerindo 50, então isso vai ser 25 gramas de fibra digestível no fim. Então, essa relação tem que ficar claro aí. Fernanda, a gente já está indo meio para os 15 minutos finais, aí talvez se você quiser 14, às vezes o Instagram corta a gente, aí eu queria dar essa liberdade para você conduzir da maneira que você achar, o que mais você quer mostrar aí para o fim e destacar o que você acha legal aí para ficar de mensagem, né? Não, eu acho assim, pontos importantes, gente. Eu acho que tem não é só porque eu estava envolvida no desenvolvimento do TTNDFD, eu acho que é uma ferramenta extremamente importante hoje que tem na mão para decisão até de como manejar a dieta, né? Eu tenho
dois tipos de silagem. Eu tenho dois silos abertos, eu saí de um silo, saí por outro. Ah, eu tenho essa opção de forragem aqui, eu tenho um azevém, eu tenho um tifto, eu tenho outra gramínea que eu tenho a oportunidade de usar. Eu acho que quando comparo o TTNFD ou a digestibilidade da fibra e você simula isso dentro dos programas, né, jogando essa digestibilidade, você considera, você vê o tanto que você pode às vezes até economizar em questão de eficiência dentro de uma dieta, né? Por exemplo, você sair de uma silagem ali, porque antes a gente comparar, aquela silagem estava com uma 37,8 a outra 38 e pouco de FDN. Só isso não justificaria eu talvez fazer um balanço ali mudando muito a silagem de milho. A partir do momento que eu olho um pouquinho mais profundo, que eu vejo o quanto que muda na cinética, né, da degradação desse milho, aí eu começo a mexer, não, eu vou ter que usar menos, eu vou ter que usar mais, eu posso entrar com outro tipo de forragem, eu posso entrar com um subproduto mais um pouco mais fibroso. Eu sei que está um desafio agora de insumo para todos, mas são oportunidades que tem. Então, é uma ferramenta para, eu falo, para entender melhor a dieta e oportunidades de trabalhar, né? Então, acho que isso é um grande ponto. E sempre compare milho com milho, alfafa com alfafa, capim-elefante com capim-elefante. Eu não posso comparar uma silagem de milho com alfafa. Eu posso sim falar, olha, a alfafa tem tanto de FDN digestivo e o milho tem tanto. Mas quando eu caso os dois, aí a gente tem que entender a fração de proteína de fibra que é digerida e que não é digerida, tá? Eu falar que a maioria Uhum. das dietas eu vejo até com silagem, com capim também. Se a gente vai para silagem de milho, por exemplo, mais típica usada no Midoeste lá dos Estados Unidos, né? Vamos pôr aí que tem 33% de alfafa e o resto de silagem de milho, que é quando encaixou muito bem ali. Você vai começa a aumentar a alfafa, começa a travar consumo, por quê? Por causa da fração digestiva. Então, é isso que a gente tem que entender. Até quanto eu posso usar de tifton na dieta, né? De FDN digestivo que não vai travar o consumo, né? Então, acho que é por aí que você começa a entender a forragem. O que mais de importante? Aí eu acho que é isso. E fazer o histórico da fazenda, né? Eu acho que quando você começa a analisar, você vai entendendo o histórico também, que híbrido bom que funciona é a sua fazenda. Quando você troca de híbrido também, se funcionou, se não, eu acho que é um parâmetro muito interessante também para avaliar o histórico da fazenda. Com certeza. Assim, eu acho que essa ferramenta, pelo menos com os consultores que eu tenho conversado, eu acho que é muito interessante, né, Fernando? Principalmente nesse ponto. A gente sabe que no pós-parto imediato, a vaca está limitando o consumo por mecanismo químico, né? E na hora que ela entra para o pico para em caminho do pico de produção, ela começa a limitar físico. E o cara tem medo de errar aí e limitar o consumo e ela não dá o máximo de produção. A gente sabe que quanto maior o pico, melhor, porque isso aí vai ter um efeito ao longo da curva de lactação toda, né? Então, Exato. essa ferramenta ajuda o nutricionista a criar mais coragem, porque às vezes a gente fica naquele número batido do MERTES de consumo de 1,2% do peso vivo em FDN, e talvez se essa forragem é mais digestível, ou se você está usando até mais subprodutos, né, fibrosos, ele pode ir um pouquinho além, né, e o TTFDN ele dá essa segurança de você tentar avançar um pouquinho sem quebrar o consumo, justamente nesse momento chave, que é o pico de produção, que é onde a vaca está dando mais lucro e que vai definir o resto da lactação dela também, né? Que quanto maior o pico, a gente aumenta aí a produção por lactação. E Para sem falar em finalizar, eu questão queria... de custo, né, também na dieta, né, Gustavo? A partir Com do momento que certeza. você maximiza o uso de forragem dentro de uma dieta, você barateia a dieta. Isso sem dúvida. Barateia, mais seguro, né? Você previne melhor a acidose e tudo que você produz em casa é menos volátil do que o mercado que você compra, né? Então, você consegue um controle muito interessante aí disso aí. Fernanda, como que eu entro com esse TTFDN aí, por exemplo, no MTS? Tem algum jeito, assim, alguma coisa prática que você usa para tentar usar isso aí? O AMTS hoje ele já tem os ajustes dele, né? Quando você puxa, por exemplo, o laudo lá do 3R, ele já vai puxar para dentro lá do programa isso. Mas você pode sim, você pode entrar lá na hora que você entra para editar a silagem de milho, tem um lugar que você coloca as frações de carboidrato e vai ter lá todos os pontos de fermentação e você pode preencher ele e dar uma olhada também no KD se está batendo
com o esperado. Aí eu vou preencher ponto por ponto, né? Tipo 24, 30, 48. Ah, tá, beleza. Você não tem um lugar que põe direto o TTFDND, não. Não, ainda não. Uma coisa assim, né, que eu te falei, é diferente, vamos falar, pensamentos, né? Cornell pensa de um jeito, Universidade de Wisconsin pensa de um jeito, Michigan de outro. Então, hoje, assim, o modelo do Cornell trabalha com, vamos falar, 2 pool, né? Passagem rápida e passagem lenta. O Combis já não concorda com isso, ele acha que é uma taxa de passagem só. Então, aí que tem essas divergências entre como encaixar o TT-NDFD dentro do programa do AMTS, tá? Entendi. No NRC, quem trabalha com as planilhas adaptadas aí, que coloca as equações do NRC, na equação de NDT, dá para onde você coloca a digestibilidade de FDN 30 ou 48 horas, você pode ali colocar o TT-NDFD. E se no programa eu colocar a gestão do 30 horas, o TTFDND, você já fez esse teste ou funcionaria também ou você acha que não? Então, ali mesmo você tem que mudar. A digestibilidade você colocar. Tá? Geralmente vai ficar com o nome de 30 horas, vai ficar com o nome de 30 horas, mas a gente sabe que é o TTFDND. Exato. Ah, tá. Isso é uma dica baita, dica prática, muito legal. Isso aí que aí o pessoal já pode aplicar, né? Porque o NRC é gratuito, o pessoal usa mais, né? Então já muito legal essa dica aí. Não, e é legal comparar, né? Se você compara com 30 horas, põe o TT-NDFD, vê o que a vaca responde, bate mais com o consumo, bate mais com a produção. Eu acho que é legal fazer esses testes aí. O Combis, quando a gente estava lá, ele montou uma planilhinha com todas as equações do NRC e a gente preenchia com os dados do TT-NDFD para predizer leite e consumo, né? Então... Não, legal. Não, muito legal, Fernanda. Eu acho que ficou muito claro, vai ficar aí salvo aqui, pessoal, para quem quiser assistir depois. Agradecer muito a Fernanda. Acho que já fica um convite para uma próxima, hein, Fernanda, que você trabalha no seu, tem muito para falar aí de metionina. A gente conversou um pouquinho com o Rafael lá do cenário americano, mas eu acredito que você pode contribuir muito para a gente aí nesse sentido também, de estar falando um pouquinho, explanando mais o tema na realidade do Brasil, né, para as condições brasileiras de dietas. E aí a gente bola aí pro ano que vem alguma conversa aí pra gente continuar o papo, tá bom? Bora lá, que tem coisa demais para falar. E quem tiver qualquer dúvida, gente, me manda aí virar direct aí, né? Ou entra. Muita gente aí deve ter meu contato, fica à vontade aí. O que eu puder ajudar, estamos à disposição, né? E até um ponto, não sei se dá tempo ainda. A partir do momento que você está maximizando a digestibilidade e fibra, você está produzindo mais proteína microbiana, né? Eu tinha até mostrado uma simulação, vou ver se dá tempo aqui de mostrar rapidinho. Pode ir tocando. Que eu estava brincando aqui com o Gustavo. Deixa eu ver onde está ela. Quando a gente... Isso aqui, né? Até quem assistiu a palestra do Mike Van Henburg, ele falou muito nisso, né? A importância da digestibilidade de fibra, até antes de pensar em qualquer outro, vamos falar no aminoácido, né? Porque você primeiro quer maximizar a produção de proteína microbiana, você já vai fornecer quase 80, vamos falar assim, 80, 85% dos aminoácidos que a vaca precisa, né? Você tendo uma digestibilidade de fibra boa, você vai conseguir maximizar isso. E aqui a gente fez uma simulação, uma vaca comendo aí 27 quilos de matéria seca, 30% de FDN, 42 de TT-NDFD, né? Essa dieta deu 42 de TT-NDFD. Estava produzindo aí 42 gramas de lisina e 4 gramas de metionina vindo da dieta. Se eu aumentar o TT-NDFD aí, né, colocando uma forragem melhor, os ajustes, aumentando 46 de TT-NDFD na dieta, eu aumento mais ou menos 4 gramas para lisina e 4 gramas aí, 2 gramas aí para metionina. Então, olha quanto que é o impacto que, tipo, 2, 3 pontos a mais de digestibilidade tem, né, em todo fermentação. Contexto. E às vezes um contexto que as pessoas esquecem de ver, né, Fernanda? Essa parte aí da potencialização da proteína microbiana, né? Exato. Pensa só no consumo,
E com certeza isso aí, a principal fonte é a proteína microbiana. Se você ainda conseguir maximizar isso via fibra, né? O quanto que isso aí pode ser importante. Uhum. É isso aí. Show de bola, então, Fernanda. Obrigado aí Olha, pela nem dei atenção o gole do novamente. meu vinho, eu vou dar agora, então. E desculpa aí, pessoal, o cachorro da minha avó latiu aqui, não sei se vocês perceberam, eu tocando ele, então não atrapalhou nós aqui, não. Muito obrigada, viu, Gustavo? Obrigada aí, pessoal, que acompanhou. Qualquer dúvida, estamos aqui. Igualmente, Fernanda. Obrigado a todo mundo aí pela atenção. Continua seguindo a gente aí, dá um feedback para nós aí, se vocês estão gostando aí do material. Valeu, fique com Deus aí, todo mundo. Tchau, 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 Fernanda. Boa noite. obrigada. Tchau.